Numa manhã de sábado em abril de 1969, no leilão do condado de Dawson, em Lexington, Nebraska, um fazendeiro de 22 anos chamado Dale Perkins fez o que todos concordaram ser a compra mais idiota do dia. Pagou US$ 75 por um Farmall M de 1948 que não funcionava havia 17 anos. O trator estava no canto mais distante do pátio, separado dos equipamentos respeitáveis como um estranho numa festa. A pintura vermelha havia desbotado para um marrom enferrujado. Os pneus estavam furados e rachados. Pássaros tinham feito ninho no filtro de ar. Alguém tinha riscado lixo no capô com um prego. O leiloeiro quase não se deu ao trabalho de anunciá-lo. Último item do dia, pessoal. Farmall M de 1948, vendido no estado em que se encontra, do espólio Hollister, parado desde 52. Bom para peças, talvez. Alguém dá 50? Risadas da plateia. O leiloeiro estava prestes a seguir em frente quando Dale ergueu a mão. 50? O leiloeiro pareceu surpreso. Alguém dá 60? Nada. 75. A voz de Dale de novo, licitando contra si mesmo. Agora a plateia ria abertamente. Vendido, disse o leiloeiro rapidamente. Filho, você acaba de comprar uma antiguidade genuína, ou uma âncora. Difícil dizer qual. Dale foi até a mesa de pagamento, contou US$ 75 em notas pequenas, quase tudo o que tinha, e recolheu seu recibo. Foi então que Vernon Krebs o encontrou. Vernon era o revendedor John Deere em Lexington, homem grande de camisa limpa que cheirava a loção e borracha nova. Vendia mais tratores do que qualquer um no condado e tinha opiniões sobre tudo. Dale Perkins soube que gastou US$ 75 naquele monte de ferrugem. Sim, senhor. Rapaz, US$ 75 é a entrada para um trator de verdade, um John Deere, algo que funcione. Eu consigo consertar esse. Vernon riu. Uma gargalhada que ecoou pelo pátio. Outros homens se viraram. Consertar. Filho, esse trator não funciona desde o governo Truman. O motor está travado. A transmissão está cheia de camundongos. Você precisaria de US$ 1.000 em peças só para fazê-lo tossir. Eu consigo consertar, Dale repetiu. Não, não consegue. Vernon se aproximou, baixando a voz. Seu pai era um bom fazendeiro, Deus o tenha. Mas você tem 22 anos, 80 acres de terra arenosa e acabou de gastar US$ 75 num trator que não vale 15. Isso não é fazendagem, é tolice. Dale olhou para Vernon. A camisa limpa, as mãos macias, o sorriso confiante. Meu pai me ensinou uma coisa, Sr. Krebs. Dizia que a pior coisa que um homem pode fazer é deixar os outros lhe dizerem o que é possível. Dale passou pelo revendedor em direção à sua compra enferrujada, deixando Vernon de boca aberta. Por trás dele, ouvia as risadas se espalhando. Se você está gostando dessa história, se inscreva agora no canal O Fazendeiro Silencioso e ative o sininho. Toda semana tem uma história nova esperando por você. Dale nasceu em 1947, filho único de Walter e Mary Perkins. Walter cultivava 80 acres às margens do Rio Platte. Consertava tudo sozinho, porque não podia pagar ninguém. Dale cresceu na oficina do pai. Aprendeu a soldar antes de aprender a dirigir, a reconstruir motores antes de poder votar. Não havia máquina na fazenda que ele não conseguisse desmontar e remontar. Na primavera de 1968, Walter Perkins sofreu um ataque cardíaco enquanto arava o Campo Norte. Estava morto antes da ambulância chegar. Dale tinha 21 anos, de repente responsável por 80 acres, uma mãe de luto e uma pilha de dívidas que o pai nunca mencionara. O único trator havia quebrado no outono anterior. Por um ano, Dale trabalhou com equipamentos emprestados, ficando cada vez mais para trás. Precisava de um trator próprio, mas os novos custavam milhares que não tinha, e o mercado de usados estava vazio.
Então soube do leilão. E entre grades enferrujadas e arados quebrados estava um Farmall M, de 1948. Dale não sabia nada sobre Clarence Hollister, o dono original. Sabia apenas que um Farmall M era essencialmente o mesmo trator do pai. E sabia que US$ 75 era tudo o que podia gastar. Foram necessários 4 homens para empurrar o trator no reboque, porque as rodas não giravam e a direção estava travada. Quando finalmente o colocaram no celeiro de Dale, as palavras de Vernon pareciam proféticas. O motor estava travado. 17 anos parado, haviam transformado o óleo em verniz e soldado os pistões nas paredes dos cilindros. A transmissão estava cheia de ninhos de camundongos. O sistema elétrico era uma confusão de fios desgastados. O radiador vazava em 6 lugares. Dale passou a primeira noite apenas olhando, perguntando-se se havia cometido o pior erro da vida. Então lembrou do que o pai dizia: toda máquina quebrada é apenas um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Você só precisa encontrar a primeira peça. A primeira peça era o motor. Reconstruir um motor travado exige desmontar tudo, e peça por peça. Remover a cabeça, puxar os pistões, extrair o virabrequim, limpar cada componente, substituir o que não pode ser salvo. Mecânicos profissionais cobravam centenas de dólares. Dale não tinha centenas. Tinha US$ 75 de ferrugem e as ferramentas do pai. Então se tornou o próprio professor. Pegou livros na biblioteca, manuais de reparo, textos de engenharia, estudava à noite. Cada fim de semana, cada hora livre, trabalhava naquele motor. Os vizinhos achavam que havia enlouquecido. Vernon Krebs passou de carro uma vez, viu Dale mergulhado no bloco do motor e riu tanto que quase foi para a vala. Aquele trator nunca vai funcionar, diziam em todo lugar. US$ 75 jogados fora. Dale ouvia tudo e continuava trabalhando. Curta esse vídeo e se inscreva no O Fazendeiro Silencioso. Cada inscrição ajuda o canal a trazer mais histórias como essa. Uma coisa intrigou Dale quando desmontou o motor. Ao esvaziar o cárter, esperando encontrar sedimento de óleo degradado, encontrou algo diferente. O óleo estava escuro, mas havia sido completado recentemente, pelos padrões de 1952. Mais do que isso, o cárter havia sido vedado com composto impermeável, que mantivera a umidade fora por 17 anos. Alguém havia preparado esse motor para armazenamento longo. Mas por quê? E por que vedar tão cuidadosamente e deixar o resto do trator apodrecer? Dale arquivou a pergunta e continuou trabalhando. Construiu uma ferramenta de furação com aço de sucata e um motor elétrico velho. Fabricou pistões encomendados pelo correio. Passou 3 meses ajustando. Na primavera de 1970, ele tinha um motor reconstruído. Mais 6 meses para a transmissão. Mais 1 ano para o sistema hidráulico e elétrico. Em 1972, 3 anos depois de tê-lo comprado, o trator estava pronto. Dale se lembra daquela manhã como se fosse ontem. Verificou tudo 2 vezes. Subiu no banco original, rachado e gasto, mas sólido, e alcançou o botão de partida. A mão tremia. 3 anos de trabalho. 3 anos de zombaria. Pressionou o botão. O motor girou 1 vez, 2, tossiu e então rugiu. Dale ficou sentado com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o velho Farmall M roncava sob ele pela primeira vez em 20 anos. Guiou-o para fora do celeiro, à luz do sol, e ficou sentado no pátio, ouvindo o som da própria teimosia feita realidade. Se você ainda não se inscreveu no O Fazendeiro Silencioso, esse é o momento. Aperta o botão agora. De 1972 a 1985, Dale Perkins cultivou os 80 acres com aquele Farmall M. Não comprou trator novo, não fez empréstimos. Apenas trabalhou e poupou. Enquanto vizinhos compravam tratores maiores e assumiam dívidas maiores, Dale vivia com simplicidade.
Em 1985, tinha quase US$ 40 mil no banco e uma reputação crescente como o melhor mecânico do condado de Dawson. Os mesmos fazendeiros que tinham rido da compra de US$ 75 traziam seus equipamentos para ele. Ele consertava coisas que as concessionárias diziam estar perdidas. Mas a crise agrícola dos anos 1980 estava ensinando lições diferentes. Juros disparando, preços despencando, fazendas sendo executadas. O condado de Dawson foi duramente atingido. Vernon Krebs também sofreu. Sua concessionária havia vendido tratores a crédito durante os anos de prosperidade. E agora os empréstimos iam mal. Uma tarde de maio, Vernon foi até a fazenda de Dale. Parecia menor do que Dale lembrava. Mais velho, cansado. Senhor Perkins, preciso pedir algo. Tenho 3 tratores no pátio que precisam de trabalho no motor. Os mecânicos da concessionária não conseguem resolver. Vernon não conseguia olhar nos olhos de Dale. E todo mundo diz que você é o melhor mecânico do condado. Dizem que conserta coisas que mais ninguém consegue. Quem diz isso? Todo mundo. Os mesmos fazendeiros que riram de você em 69. Não estão mais rindo, Dale. Dizem que você é a única razão pela qual metade dos equipamentos deste condado ainda funciona. Dale ficou quieto, lembrando daquele dia no leilão. Lembro quando me disse que eu havia desperdiçado US$ 75. Vernon encolheu. Eu estava errado. Errado sobre muitas coisas. Disse a muitos fazendeiros que comprassem equipamento novo, assumissem dívidas. A voz rachou levemente. Agora estão perdendo tudo. Traga os tratores, Dale disse. Vou dar uma olhada. Aperta o botão de inscrição agora no O Fazendeiro Silencioso. É de graça e faz toda a diferença. Em outubro de 1985, Dale fazia a manutenção anual do Farmall. Naquele ano, uma rachadura fina no bloco do motor chamou sua atenção. Precisaria ser soldada ou o bloco substituído. Enquanto aguardava um bloco substituto de um ferro velho no Kansas, Dale decidiu fazer algo que nunca havia feito: desmontar completamente o motor original, documentando cada centímetro. Foi durante essa desmontagem que encontrou. O cárter tinha um fundo falso. As medidas não batiam. Havia uns 5 centímetros de espaço que não deveriam estar ali. Nunca havia notado porque nunca removera completamente o cárter do bloco. Agora podia ver que alguém havia soldado uma placa secundária por dentro, criando um compartimento oculto. Com o coração acelerado, Dale cortou as soldas. Lá dentro, embrulhado em oleado e selado numa bolsa de couro, encontrou 2 coisas. A primeira era dinheiro, notas antigas, nenhuma posterior a 1951. Contou 3 vezes, sem acreditar. $3.200. A segunda era uma escritura de terra de 1949, referente a 40 acres no condado de Frontier, e uma carta manuscrita, datada de novembro de 1952. Dale sentou no chão da oficina e leu. Meu nome é Clarence Hollister. Se você está lendo, provavelmente estou morto. Em outubro de 1951, o Banco Nacional de Curtis foi assaltado. 2 homens com armas levaram $8.000. Nunca foram capturados. O que ninguém sabe é que eu encontrei o dinheiro. Estava voltando para casa quando vi uma caminhonete parada à beira da estrada. Parei para ajudar. Os 2 homens estavam nervosos. Quando ajudei a empurrar o veículo, uma bolsa de lona se abriu e vi o dinheiro com o carimbo do banco. Um deles sacou uma arma. Pensei que ia morrer. Então um carro apareceu na curva, família inteira, crianças no banco traseiro. Os homens fugiram pelos campos, deixaram o caminhão, me deixaram metade do dinheiro. Deveria ter chamado o xerife, mas minha esposa estava doente e as contas do médico se acumulando. Peguei o dinheiro, escondi no celeiro e nunca contei a ninguém. Mas não conseguia gastá-lo. Cada dólar parecia um pecado. Meses depois, li que os 2 homens foram presos no Wyoming. O banco recuperou parte, caso encerrado. Ninguém sabia do resto.
Então usou parte do dinheiro para comprar 40 acres no condado de Frontier de uma família chamada Henderson, que estava prestes a perder a fazenda. Pagou à vista discretamente e disse aos Henderson que podiam ficar o quanto quisessem sem pagar aluguel. E o resto, 3.200, escondeu no trator. Queria em algum lugar que pudesse vigiar, onde não pudesse me tentar. Agora estou morrendo. O médico diz que meu coração está cedendo. Nunca contei nada à minha esposa. Que Deus me perdoe. Clarence Hollister, novembro de 1952. Dale leu a carta 3 vezes. Hollister morrera 5 dias depois de escrevê-la. Ataque cardíaco. Sua esposa foi para a Califórnia, vendeu a fazenda, deixou tudo no celeiro, incluindo o trator com seu segredo escondido. Por 33 anos, o dinheiro e a escritura haviam esperado. Se você está curtindo essa história, não esquece de se inscrever no O Fazendeiro Silencioso. Sua inscrição faz toda a diferença. Dale ficou com o segredo por uma semana, pensando, rezando. O dinheiro era complicado, mas o prazo de prescrição havia passado há décadas e o banco havia sido ressarcido. Decidiu não ficar com nada para si. Colocou o dinheiro numa conta destinada aos filhos de fazendeiros que perderam suas terras na crise. Nos anos seguintes, usou-o para ajudar famílias, quietamente, anonimamente, a se reerguerem. A escritura era mais simples. Foi ao condado de Frontier e encontrou os 40 acres. Os Henderson já tinham ido. Após um ano de trabalho jurídico, a escritura estava no seu nome. Vendeu 20 acres para um jovem fazendeiro cheio de determinação e sem dinheiro, exatamente como havia sido, e ficou com os outros 20. Em 1989, 20 anos depois da compra do Farmall, Dale foi ao leilão para vender, não para comprar. Trouxe alguns equipamentos e o Farmall M, de 1948. O trator tinha 41 anos. Havia mantido funcionando por 2 décadas, mas era hora de deixar ir. Havia servido seu propósito, havia lhe ensinado tudo o que sabia. Havia carregado um segredo por 40 anos e o entregado na hora certa. O leiloeiro anunciou: Farmall M de 1948, originalmente comprado neste mesmo leilão em 1969 por $75 pelo Sr. Dale Perkins. Funcionando continuamente por 20 anos. Preço de reserva, 5.000. As mãos subiram por toda a multidão. A licitação subiu, 6, 7, 8 mil. Finalmente foi vendido por $12.500. Vernon Krebs se aproximou quando o trailer partia. 12 mil por um trator que você pagou 75. É isso mesmo. Eu disse que não valia 15. Vernon estendeu a mão. Fui um idiota, Dale. Tenho querido lhe dizer isso por 20 anos. Dale apertou sua mão. Todos já fomos idiotas sobre algo, Sr. Krebs. O truque é perceber quando parar. Dale sorriu. Me compre um café algum dia e vou lhe contar sobre Clarence Hollister. Quem? O homem que me ensinou que os melhores tesouros são os que você não sabe que está procurando. Dale Perkins tem 78 anos hoje. O Farmall M de 1948 está num museu em Iowa, ainda funcionando, ainda carregando sua história. Dale guardou uma coisa: a carta. A confissão de Clarence Hollister, escrita por um homem moribundo que não aguentava mais carregar seu segredo. Dale a lê às vezes, tarde da noite. Pensa em Clarence, sozinho com seu dinheiro e sua consciência culpada. Pensa no pai que lhe ensinou a consertar as coisas. Pensa em Vernon Krebs, que riu dele e depois apertou sua mão. Mas principalmente pensa no trator, de $75 por um monte de lixo que todos disseram não valer nada. E esse lixo lhe ensinou um ofício, construiu sua reputação e carregou um segredo que mudou vidas. O revendedor chamou de $75 de estupidez. Dale chama de o melhor investimento que já fez. Não pelo dinheiro escondido, não pela escritura,
não pelos 12 mil ao vender. O melhor investimento que já fez foi acreditar em algo quando todos os outros diziam que não valia nada. Essa lição vale mais do que qualquer tesouro. Curta esse vídeo e se inscreva no O Fazendeiro Silencioso. Você faz parte dessa história toda vez que fica até o final.